Deixa eu contar que na semana passada eu recebi uma educadora aqui que fala sobre o novo olhar sobre ensinar as crianças, né? E aí como ensinar valores, que a nossa sociedade no meio desse turbilhão todo acabou deixando para trás. E a conversa, a gente rendeu tanto, foi além do que a gente mostrou ao vivo aqui para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu aproveitei um pouquinho mais do conhecimento dela e eu vou dividir agora com vocês. Pode rodar. Pois é, gente, eu aproveitei aqui a presença da Ivana Jauregui para ensinar a gente sobre a questão de um novo olhar sobre a educação. A Ivana veio participar do programa, foi pouco tempo, a gente vai aproveitar então para perguntar um pouquinho mais. Ivana, essa questão de valores, a gente pergunta na questão da educação dos filhos, das crianças nas escolas. Mas tem uma diferença, né? Qual é o papel da escola e o papel da família em casa na questão da educação infantil? Sim, na verdade a escola não funciona direto, não funciona 100% se não tiver a família trabalhando junto, né? Eu estou falando de escolas livres, né, de educação viva e consciente. Então, o comprometimento entre família e escola é como uma equipe educando uma pessoa, né? Sim. Não adianta dar uma educação na escola se em casa é o oposto, não adianta dar uma educação em casa se na escola é o oposto, né? Que é uma contradição, né? Que é uma contradição, que faz pepino na cabeça da criança, né? Perfeito. Você fala em educação sem castigo. Tem gente que defende a palmada na bunda, né? Mas você acha que castigo não deve fazer parte da educação? Não, castigo não. A gente trabalha assim com consequências, mas a consequência, a diferença entre castigo e consequência, o castigo ele vem para punir você porque fez alguma coisa errada e leva ao sentimento de culpa, não é? Ao sentimento de fracasso, né? A consequência ela é uma oportunidade de você fazer diferente e leva ao sentimento de superação. Então, a consequência sempre está ligada diretamente àquilo que você fez. Imagina, você rasgou um livro, então pode ter uma consequência, seria... sempre tem que pensar de que maneira pode ter a oportunidade de escolher de novo e de evoluir, de crescer, né? Se eu não vou ter alguma coisa que eu tinha antes porque eu fiz algo errado, então eu vou pensar, não vou fazer porque senão eu vou ficar sem. Pois é. Então, quando eu pegar de novo, eu tenho escolha. Então, por exemplo, eu rasgo um livro, tem um tempo, imagina, depende da criança, da situação, sempre tudo depende, né? Tem um tempo que ele não pode pegar mais um livro, imagina. Mas se eu botar um castigo, ele rasgou um livro, um castigo seria, vai ficar sem chocolate, que é o que você mais gosta. Então, não tem linha de aprendizagem, não tem educação ali, só tem punição, que leva você para o que eu falei antes, né? Para um sentimento de fracasso dentro. Limite e amor estão ligados? Limite, na verdade, é outra relação que a gente tem entre limite, autoridade e autoritarismo, né? Limite com coisa ruim que bloqueia, que priva você. Não, o limite verdadeiro, ele vem de um alinhamento dentro da gente. Ele vem de um lugar de construção, né? Limite tem por todos lados, tem teu corpo, tem tua aura, tem o mundo, tem... Em todos lados você encontra limites, tem o outro, né? Então, o passar o limite para as crianças não deveria ser um acto violento, bravo dentro da gente. Não deveria ser um acto de fúria dentro da gente. Deveria ser um acto de amor. E isso está ligado, então, Ivana, à questão de liberdade e responsabilidade também? Liberdade e responsabilidade. Quanto mais responsabilidade você tem de você próprio, mais liberdade você tem. Quanto mais eu me responsabilizo de mim, de como eu me sinto e de como eu quero estar, mais liberdade eu tenho. Enquanto eu estou preso aos outros, imagina, eu estou triste porque você me falou assim. Até você não falar diferente, eu não fico feliz. Então eu estou preso a você. Se eu me responsabilizo de mim próprio, a responsabilidade que fala ali é de você próprio, né? Não dos outros. Se eu me responsabilizo de mim próprio, eu escolho. Ela me falou desse jeito, ok, como eu quero me sentir? Ah, eu quero me sentir mal, eu quero me sentir como eu quero. Então, eu sou livre de fazer aquilo que fica bem para mim. E não estou preso à tua decisão, né? Certo. A questão da resolução de conflitos. A gente sabe que quando você fala um não para uma criança ou ela está fazendo birra, como é que a gente resolve isso? Tentando falar na linguagem da criança que ela vai entender que aquilo precisa ser resolvido e não há que se ficar magoado ou, enfim, entender que aquilo é uma educação. Tem conflitos e tem situações que sim fica a gente magoado. Acho que uma coisa que você trouxe é muito importante, que a gente normalmente espera que a criança entenda, se coloque no meu lugar. E ela não pode se colocar em um lugar de 37 anos. Eu sim posso me colocar no lugar dela.
Tem situações que magoam, e é verdade. E nada mais melhor que fazer que aceitar, sim, estou magoado. E a resolução de conflitos? Pode ser simplesmente assim, não, não quero que você faça isso porque eu sou sua mãe e eu disse não. Isso basta para a criança? Isso seria um conflito ou um limite? Digamos que por algum conflito e a mãe ou o pai determinam isso, Tá. que ela não explica o porquê, mas simplesmente porque ela manda. Ela se coloca numa posição autoritária de que eu mando e eu não quero discutir. Acho que está misturando com limite. Limite Pode ser. limite pode ser uma direção que a gente dá para a criança. Ela não precisa também entender muito, dependendo da idade e da compreensão dela. Mas não vou pedir para uma criança de 4 anos entender que ela tem que escovar o dente. Ela não sabe o que é cárie, ela não, nem sabe o que vai acontecer depois. Então, ela precisa aceitar minha orientação. Conflito, aí já é outra coisa. Imagina que tem duas crianças brigando, ou tem a própria criança em conflito porque não quer fazer alguma coisa. Aí já é diferente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou facilitar o conflito, eu vou ajudar a ela ir dissolvendo. Normalmente uma criança quando sente um conflito, quando está vivenciando um conflito, é porque ela não se sente bem dentro. E o que você fala em relação ao espelho na educação? E sim, é nada mais que assumir que as crianças são um espelho da gente. Elas estão só espelhando o que a gente tem. A gente, de alguma maneira, carrega eles, né? As crianças tão violentas, as crianças tão assim, as crianças, elas só estão refletindo aquilo que a gente... Eu tenho certeza que O se hoje... exemplo, né? É sempre assim. Se hoje todos nós ficamos em paz, as crianças se libertam. Porque elas só são um reflexo do que a gente tem É dentro. bem isso. Ivana, obrigada por estar aqui com a gente, por ceder essa entrevista extra aqui. Valeu, Ivana. Obrigada. Um prazer.